Bom, eu vou traduzir, né? Ela falou em inglês. Ela falou, qual o seu nome? Eu falei, Frank. Ela falou assim, Frankie, get a real job. Que é basicamente, Frank, arruma um trabalho de verdade. Mas Ixi. nisso... Não, Frank, conta a verdade. Qual que foi o tom que ela contou pra Não, você? ela gritou. Ela gritou, Frankie, get a real job. E pum, desligou. Frank Lima, ele é o anestesista do renomado cirurgião plástico Dr. William e também um especialista em finanças e investimentos, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então, temos com vocês Frank Lima. Oi, gente, tudo bom? Parabéns, Frank. Ai, meu Deus. Não, ô, gente, na boa mesmo, eu vou chamar ele de Vida, porque quando eu chamo ele de Frank, é estranho para mim, porque parece que eu tô brigada com ele, mas não, a gente tá super bem, entendeu? Sem brigas, a briga foi ontem, hoje já tá tudo ok, então eu posso chamar ele de Vida. Ok, Vida? Tá bom, não, bem melhor assim. Que senão você já fica até com senão medo. eu já fico achando que tem alguma coisa errada aqui. Eu vi seu olhinho até Eu regalado. percebi O que você eu ficou meio fiz? tenso. Não, eu fiz, fico né? nervoso. Ela fala Frank, eu já sei que alguma coisa vem. Que eu não é fiz? bom, é. Não fiz nada. Eu tô aqui sentadinho, quieto. E já vem Frank Lima. Porque quando eu tô com raiva é Lima, Frank Lima. Pois é, Frank, a gente te trouxe aqui porque a gente sabe que você tem uma história de vida muito bacana, uma história de superação. E a gente queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que era a sua vida antes de você vir para cá. Vamos começar daí. Como é que era a sua vida antes de você vir para os Estados Unidos? Dá uma geral, assim, pra gente poder... Bom, hoje eu tô com 43 anos de idade. Eu vim para os Estados Unidos quando eu tava com Gente, não fala 23. idade, não, velho. Ah, não importa, não. Isso aí são cicatrizes. Ai, porque ele é homem, né? Então, homem, quanto mais velho, fica mais bonito, né? A gente já não gosta dessas coisas. Não, então eu vim pra cá com 23 anos de idade. E antes de mudar aqui para os Estados Unidos, eu trabalhava para minha família, numa empresa de uma das minhas irmãs. Não esta que tá aqui com a gente, mas a minha outra irmã mais velha. Então eu trabalhava na empresa dela e depois de um tempo a gente montou um pequeno negócio junto e não estava dando certo. E eu decidi, na verdade eu estava meio que numa estagnação no Brasil e eu também, eu soltava muito de paraquedas durante o final de semana, era meu esporte favorito. Então, eu via isso de vir para cá como uma oportunidade. É uma loucura, porque quando eu fui fazer a busca de para onde que eu ia vir nos Estados Unidos, eu estava entre Orlando e Utah. Porque em Utah tem uma cidade que se chama Moab. E lá o pessoal faz muito base jumping. Base jumping é quando você salta de paraquedas, só que de uma estrutura fixa. Tipo uma ponte, Mas é um ou, gato, olha. ou de um prédio, ou de um cliff, basicamente. Então as minhas opções eram essas. Eu estava entre um e o outro, porque eu estava praticando paraquedismo no Brasil. E eu falei assim, vou ir para lá. E minha intenção era vir a juntar um pouco mais de dinheiro. Eu tinha recebido um dinheiro da minha parte do negócio que eu tinha com minha irmã. Então, minha ideia era vir a juntar um pouco mais de dinheiro e, ao mesmo tempo, continuar realizando o meu desejo de saltar de paraquedas e evoluir o meu treino nesse aspecto. Então, entre Orlando e Utah, eu vi Orlando como uma opção melhor, principalmente porque tem uma área de paraquedismo muito próxima de Orlando, que se chama D-Land, que é uma das maiores do mundo. E o clima também te ajudou a pensar em questão que seria um clima Não mais necessariamente. parecido com o Brasil? Não, eu não pensei em clima em momento nenhum. Foi basicamente, eu vi também, na época, Orlando estava como uma das 10, estava na lista do
US Rankings das 10 melhores cidades para viver e trabalhar. Ô, Frank, Então, isso falando fez eu dessa decidir. questão do paraquedismo, eu sei que você tem uma história bem interessante lá no Brasil. Herói. É meu herói. Em relação a você estar pulando de paraquedas. Eu queria que você contasse. Você está falando do negócio do estádio? Eu queria que você Tá. contasse. Porque nem todo mundo sabe. Só É. nós duas, né? Tem Bom, que compartilhar é isso aí aí. para as pessoas. Quando eu estava já no processo arrumando a papelada para vir para os Estados Unidos, eu estava saltando de paraquedas e eu estava numa competição na cidade de Juiz de Fora. Era até uma competição militar na época e você saltava fazendo a competição durante o dia todo e no final do dia rolou um free jump, que basicamente não era parte da competição, era só de divertimento. E todo esse tempo, durante os saltos, durante o dia, a gente viu que tinha um campo de futebol oficial e tava rolando um jogo de futebol. Eu acho que era a 2ª divisão ou 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas estava sendo televisionado, né? Tava sendo televisionado, era um jogo oficial. Tupi e Rio Branco, eu acho que eram os times que estavam jogando. E no Pode avião, fazer um Google, gente, o que vocês acham? aí quando o avião estava chegando à altura da gente saltar, um amigo meu, ele virou para mim e falou assim: "Ô Frank, o que você acha da gente saltar e pousar dentro do campo de futebol no meio do jogo?" Aí eu era meio que porra louca na época, então eu falei assim: "Não, vamos fazer isso mesmo." Aí, beleza, soltamos, saímos do avião e na parte de free fall a gente, né, fez algumas coisas juntos e depois a gente abriu os paraquedas e eu comecei a me direcionar ao campo de futebol. Mas aí eu comecei a olhar para um lado, para o outro e eu nunca que encontrava o Januzzi. Eu falei, o Januzzi é o meu colega. E quando eu finalmente avistei ele, eu tô vendo o paraquedas dele indo direto pro aeroporto. Aí ele basicamente, ele foi direto pro aeroporto, mas eu já estava meio caminho andado pro campo de futebol. E não tinha mais volta, porque o aeroporto em Juiz de Fora é posicionado bem mais alto do que o resto da cidade. Então, ou minha opção era, ou eu ia pousar numa rua cheia de fio de eletricidade e carros, trânsito, ou eu pousava realmente no local maior que tinha ali disponível, que era o campo de futebol. Então eu fui com tudo. Pousei Que chegando. amigo, gente boa, hein? Nossa. Como dizer nossa. aqui nos Estados Unidos, Mas- ele bailed on you. Basicamente. Ele largou sua mão. amigo. Então. Vou ter que fazer um bip nisso aí. Aí, basicamente. Gente, o Frank, ó, só abrindo aqui parênteses, o Frank é nosso produtor e Editor. diretor. Eu tenho tantos papéis na minha vida. Paus para toda a obra. Então, Mas conta aí pra gente. finalmente eu pousei no meio do campo de futebol com o jogo em andamento. Aí o juiz já começou a apitar, todo mundo começou a gritar, a arquibancada toda se levantando. Foi aquele fuzuê, falando para eu poder sair do campo de futebol, arrastando meu paraquedas. Quando eu saí do campo e cheguei assim na divisa da lateral, aí o pessoal na arquibancada começou a levar os braços, tipo fazendo para eu poder fazer alguma coisa, sei lá. Aí eu só elevei meus braços pro alto assim e a arquibancada toda foi ao delírio. Foi aquele... Nossa, mas assim, pra mim... Tipo isso, aquele eu wave sei, que o povo faz, assim. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi aqueles 15 minutos de fama que você vê. Então, aí foi... Mas você ficou com vergonha? Porque Não, eu, como não sou tava- mulher, não. eu sei que você é vergonhoso Eu sou demais. muito vergonhoso, mas É. sei lá, nesse momento, como tava aquela arquibancada toda torcendo por você, aí meio que deu um shot de dopamina, adrenalina. de adrenalina, que eu fiquei assim, todo emocionado. Então foi maravilhoso até o momento que a polícia veio e me pegou. Aí eles, né, me pegaram, colocaram algema e me levaram para um quartinho da CBF. E a adrenalina foi pro saco nessa mas, hora, mas né? incrivelmente, Adrenalina. eu ainda tava me sentindo um pouco emocionado. Eu não tava ainda que...
ciente do que raciocinando você tinha feito. que isso poderia dar um problema maior, né? Poderia ser Preso grave, e- alguma coisa. Eu ainda estava numa nostalgia tremenda, assim, que eu estava sentindo uma coisa, assim, descomunal. E o coleguinha, Não, muito não, bonzinho, legal, tava lá nem por pé, feliz. tava lá né? na área de paraquedismo e pousou no aeroporto certinho. Aí me levaram pro quartinho da CBF e... Você teve direito de dar um telefonema? Não, Pra alguém pedir não advogado? não chegou a esse ponto, não, porque eles me interrogaram, perguntando se foi proposital, o porquê que aconteceu, por que eu pausei com meu paraquedas ali no meio do campo. E eu expliquei que estava tendo um evento militar no aeroporto, mas eu meio que não falei bem que eu fui de propósito. Eu falei assim, não, teve umas correntes de vento e elas me A empurraram. mentirinha. Eles me Nossa, empurraram. espero que isso tenha mentirinha. prescrevido e que... Mentirinha. Pô, já tem mais de 20 anos, já prescreveu. Então, me empurraram mais para a cidade e eu, não vendo nenhum outro lugar para pousar, pela minha segurança, eu vi o campo de futebol como a minha melhor opção. Então, me desculpa. E Tá nisso vendo, eu fico gente? Às vezes umas mentirinhas, né? Ajuda a gente, básica, né? Básica. Aí né? eles, graças a Deus, eles me soltaram. E eu tinha ladeiras e ladeiras para subir, para chegar no aeroporto, eu com aquele paraquedas pesado, mas eu tava nem aí, eu tava sorrindo de orelha a orelha, eu tava tão contente com o que aconteceu. Mas aí, eventualmente, vieram com uma picape, o pessoal lá do clube de paraquedismo, e me pegaram e me levaram de volta. Eu nem fiquei com muita raiva do Januzzi, não. Mas você falou o que com ele? Pô, Eu falei, cara, sacanagem, né, sacanagem, velho? pô, você me falou que a É. gente ia soltar lá, ia ser de dois, né? Ao menos você tem um parceiro ali, pra tipo assim, eu tô ferrado, mas tem outra pessoa ferrada comigo. Isso às vezes faz a gente se sentir melhor, entendeu? Mas tudo bem. Então foi maravilhoso. Foi uma Mas experiência você ficou única. famosinho, Aí, saiu no jornal. saí e- na frente do jornal de Juiz de Fora, Isso. apareceu lá uma fotinha, o anjo que saiu do Louco. céu. Não, é o anjo que saiu do céu. Porque eu acho que depois que eu pousei no campo, eu acho que rolou que o outro time virou o jogo. Então, eu não sei se estava 1-0 para um time, aí depois que isso aconteceu, o outro time fez 2 gols, aí ganhou de Tipo, 2 você trouxe ou 3-1, não sei. sorte, que não sei o que é lá. Então, ficaram chamando do anjo que caiu do céu. Ai, mas com certeza. É, Foi realmente muito... E eu tenho várias experiências em paraquedismo que foram cada loucura. E era um esporte que eu gostava muito. Então, voltando ao assunto principal, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, parte da minha motivação foi que eu queria soltar mais de paraquedismo. Aqui era mais em conta financeiramente e, além de tudo, ia ter mais oportunidades. Só uma pausa aqui para me perguntar. Aqui é mais barato pular de Paraquedas. saltar de paraquedas Saltar de paraquedas é mais barato aqui do do que que no no Brasil. Brasil? Hum. Aí, Interessante, eu nunca imaginei. não. É um esporte caro, né? É. Então, mas quando eu vim pra cá, obviamente não era tipo assim, essa era a motivação número 1. O que eu queria era vir, como a maioria dos brasileiros, e juntar uma grana. Então, eu já tinha um dinheiro na venda de um pequeno empreendimento que eu tinha com minha irmã, e eu vim com o intuito que eu ia juntar mais dinheiro para poder voltar ao Brasil daí a 2 anos e montar um outro negócio. Então, esse era meu plano. Mas nada aconteceu como o que eu havia planejado e, né, eu nem solto mais de paraquedas, tem mais de década que eu não acho solto de que paraquedas. é a questão desse plano que todo o brasileiro vem aqui. Eu acho que a maioria não. O plano não faz. Não é, Então você vê que o esse meu plano era não é de 2 executado. anos e esse ano, agora, faz 20 anos que eu tô aqui. Tem 20 anos que eu já tô aqui. Então, de 2 já foi para 20. É. E Eu acho que tem provavelmente vai muita ser muitos gente mais. que vem pra cá com esse intuito de juntar uma grana. Eu tô falando por mim. Eu vim com esse intuito. Então, eu também tinha prazo e etc., mas a vida vai mudando os seus planos, os É uma seus boa a projetos. gente saber aqui no
no podcast com todo mundo, né? Se o plano... Será que a gente acha alguém que o plano deu certo? Que planejou, eu tô indo para lá, vou ficar lá tantos anos vou embora e eu vou embora. E vou fazer o que eu tinha que Mas fazer. a vida vai tomando outros rumos e a gente acaba tendo filhos, a gente acaba criando raízes aqui. Vínculos, né? Aqui Vínculos, demais. e aí fica difícil voltar. A verdade toda é essa. Mas no seu caso, você foi, né? Você teve essa ideia de vir e acabou que os seus planos meio que mudaram. Mas antes disso tudo acontecer, eu sei que aconteceram alguns perrengues pelo caminho. Eu acho que muitos brasileiros passam por essa situação, que é a questão de estar aqui sozinho, de não ter família, de você não ter, né, para quem voltar e tipo assim, ai, meu Deus, eu estou passando por uma situação, até às vezes financeira mesmo, de tipo assim, eu estou passando por dificuldade financeira. Porque é difícil você voltar para um parente ou até para a mãe, para o pai lá no Brasil e falar assim, que eu estou passando dificuldade. Você está nos Estados Unidos, todo mundo imagina que você está aqui nadando, né? Está nadando do dinheiro, você está super bem. Então, até você ir lá e ligar e você demonstrar que está passando por dificuldade, é como se você estivesse aceitando como se você não tivesse dando certo. O famoso voltar com o rabo entre as pernas, né? E até porque quando a gente vem para cá também, você tem que começar do zero, fazer uma vida nova. Entendeu? Você tem que... Você dá um reset. Um reset. Você dá um total reset na vida. Então, é claro que... Como é que foi o seu reset? Pois, quando eu vim pra cá, eu era casado, não com a Flávia. Eu era casado e a gente veio junto e... Bom, as coisas não foram bem fáceis quando a gente chegou aqui. Eu achei que eu tinha o meu background no Brasil era na área de informática, que era a empresa da nossa irmã. Então, trabalhei para ela desde os meus 14, 15 anos de idade. Eu trabalhei para minha irmã mais velha. E esse era o meu background. Eu achei que era muito forte esse meu background, que eu era garantido que eu ia chegar aqui, eu ia arrumar um emprego nessa área. E não foi nada assim. Literalmente, eu não acho que eu consegui um emprego até hoje na área realmente de informática que eu trabalhava. Então, eu acho que também foi numa época a economia que não estava boa, tinha tido uma bolha da área de tecnologia poucos anos antes de eu chegar aqui. Então, o mercado de trabalho aqui estava horrível. E eu fiz literalmente de todo tipo de trabalho que você imagina. E não só isso, mas o dinheiro que eu trouxe do Brasil, que na época deve ter sido acho que foi uns 20, 23 mil dólares. Que não é nada mal, você chegar aqui já com 23 mil dólares no bolso. Mas esse dinheiro... É uma coisa que outros brasileiros não podem falar, porque às vezes eles não vêm com essa situação. Não, eles às vezes vêm endividados. Às vezes vêm endividado ainda para pagar a passagem ou qual foi o método que eles chegaram aqui. Mas vou te falar a verdade, eu comi esse dinheiro em coisa de 3, 4 meses. Eu não sei como. Até hoje não sei explicar como, mas esse dinheiro sumiu em pouco tempo. E eu cheguei em outubro, eu finalmente fui aceitar um trabalho que eu não achava que eu deveria estar fazendo, mas depois eu aprendi minha lição, que você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa, e não tem nada de errado em você fazer qualquer tipo de trabalho para você poder se sustentar. Que eu trabalhei na Sears, era época de dezembro, de Natal, então eu ficava fazendo restocking, né, estocando as coisas, e esse trabalho me pagava tipo $8,50 a hora, mal ia pagar o meu aluguel na época, e isso aí me deu a oportunidade de trabalhar no Sears Auto Center, que eu vendia pneu, essas coisas, que aí virou, em vez de um trabalho temporário, um trabalho mesmo. E aumentou o salário? $12 a hora, que já também não era lá grandes coisas, mas tava dando para levar, ainda mais em 2002. O aluguel aqui na Flórida é muito caro. Muito caro. Mas na época não era. O meu apartamento de um quarto, o primeiro apartamento que eu aluguei de um quarto em Orlando era $500. E era um apartamentinho num townhouse ali na área do Metro West. O pessoal de Orlando conhece ali Metro West, que tem muito brasileiro hoje em dia lá. Na época,
quase não Lá é a existia comunidade brasileiro. brasileira em Orlando. Uma coisa que eu não fiz com o tempo lá foi me integrar. Começou um crescimento muito rápido da comunidade brasileira em Orlando. E eu nunca me integrei. Parte disso foi o meu pai, ainda vivo na época que eu mudei para cá, desde então ele já faleceu. Ele tinha vivido aqui nos Estados Unidos nos anos 70. E uma recomendação dele foi, tipo, me manter uma certa distância de outros brasileiros, para poder, questão de me passarem a perna, ou coisa assim, ou tomar algum tipo de vantagem. E eu levei isso muito a sério, e eu nunca me integrei à comunidade brasileira como eu acho que eu deveria ter porque teve vários momentos na minha trajetória que eu acredito que se eu tivesse numa comunidade, teriam me ajudado de alguma certa forma, entendeu? Então, Pois é, eu acho que existe muito essa questão do brasileiro puxa seu tapete, essa coisa assim. Não dá uma mão, não ajuda. Não dá a mão. Entendeu? E qual que é a sua experiência com isso? Você acha que isso é real? Você, né? bom, a verdade é igual eu tô te falando, eu não tive experiência com isso, porque eu não me porque você integrei não- bem. Agora, hoje em dia, eu tenho uma integração maior com a comunidade brasileira por via da Flávia, que a Flávia já não tem Essa essa percepção. percepção. Ela gosta, comunicativa, social, e ela tem um núcleo de amizade de brasileiros bem grande. Então, ela me fez perceber que, na verdade, eu poderia ter me ajudado muito mais no começo, quando, se eu tivesse Até pegado uma porque quando a ajuda. gente fica aqui só, Não, né? porque eu estava totalmente sozinho. Porque, apesar de eu ter faz vindo falta. casado, depois de 1 ano e meio, algo assim, eu e minha esposa nos separamos. Entendeu? E aí eu estava totalmente sozinho. Era eu e o meu cachorro. Até encontrar essa pessoa linda. É a mulher da minha vida. A mulher da sua vida. Isso. Ai, gente, que lindo. Então foi extremamente difícil. Aí bom, continuando a história, eu busquei por todo quanto é tipo de trabalho. Eu não estava só na Sears Auto Center vendendo pneu. Eu estava trabalhando em call center, tentando dar beeper de graça. Beeper, na época, assim. Não, conta pra Ai, eu gente o que lembro é disso beeper. aí. Eu Que lembro eu desse acho negócio. Beeper era que ninguém eu sabe nem o que sei é como beeper é que mais. chama em português, não sei se tem um nome. É o beep. É o beeper, É que mesmo. que No o Brasil pessoal é a mesma liga e coisa. aparece um número. Pra você tentar dar isso de graça para velhinhos pelo telefone. Você liga na casa deles e tenta vender o beeper, Porque teve entendeu? uma época que ficou bem famosinho Na esse verdade, negócio. Parece você ligava falando que você estava oferecendo o beeper de graça, mas na realidade, se a pessoa aceitasse, depois ia vir a conta mensal. Mensalidade. Mas isso pleno 2003 já, gente. Tipo já assim, todo tinha mundo já passado. estava com celular aqui, então ninguém estava usando beeper. Então era meio que Não tinha um smartphone esqueminha. ainda, não. Era mas tinha telefone celular. Tinha, Era todo isso. mundo já tinha telefone celular. Mas era Aqueles Motorola Era esses tijolão. negócios. Não, O não, rádio. 2003 O não era rádio. tijolão. Você tá... Que isso? Eu saí do Falar Brasil nisso. em 2002, eu já tinha flip era phone. flip, era Nossa, isso. falar Nossa nesse Senhora. nesse Você telefone. acabou de se datar aí, bem Eu datada não, por eu- falar eu- do não, tijolão. eu vi- Eu não sou da época do PT Não, mas 550, aqui, não. vamos falar, Não, eu essa vi época você isso estava aí no na Brasil. internet. Você estava no Brasil. Você viu na E o internet. Frank aqui. Mas no Brasil, a gente ainda, nessa época que estava aqui tentando vender os bip, a gente estava no tijolão lá no Brasil. Tava no tijolão aí, eu acho. Motorola lá, Eu aquela acho. assim, de uma bateria. Não era tão tijolão, não, porque tinha uns que era desse tamanho. É desse daí que minha mãe tinha aí e se você ligasse, Tem pagava. aquela história do seu irmão. É muito Meia legal. história. É. Que eu fui, assim, né? Minha mãe comprou e era daquela época, pagava a linha, né? Era super caro. E quem te ligava, pagava. E se você ligasse, pagava, né? Tinha essa história. Aí eu lembro que minha mãe, né? Eu fui lá para aquela Raja Gabalha lá, aqueles barzinhos chique pra caramba, né? Eu falei, mãe, me empresta aí, que eu vou dar uma de bonitona hoje no barzinho, né? Tava achando que tava arrasando. Aí eu falei, tal hora você me liga, mãe. Aí, Queria né? te ligar só pra... Pra Só poder pra mim puxar, abrir, tipo. entendeu? Levantar a antena, né? Que levantava a antena, abria assim, né? Aí chegou a hora da minha mãe ligar, né? Aí eu tô lá, esperando, né? Do lado de fora. Aí minha mãe ligou, eu atendi, menino. Passou, o cara falou assim, aí, quanto que tá o jogo?
Chamou de rádio o meu negócio. Eu falei, mãe, não liga nunca mais. Eu não quero saber disso, não. Aí, não rapei nada essa noite. Teve o seu irmão também, que tava com o telefone no ônibus, foram roubar. É, mas foi aqueles Nokia, assim, que já tava, assim, que tinha um joguinho da cobrinha. Aí ele tava chegando tarde em casa, assim, já era ultrapassado também o telefone. Aí veio, tá chegando em casa, veio o ladrão. Passa o telefone aí, não quis não devolver, isso daí é muito ruim. Não, esse é o cúmulo. Não, sua cara vai no chão. Você vai direto dali. Não tem marketing melhor. Dali você vai direto pra loja de celular fazer. Vou Não, trocar. Vou trocar. E o Vou pior, trocar. sabe quando colocava ainda, porque a bateria tava falhando assim? Aí tinha que colocar o papelzinho dobrado lá dentro, pra poder ficar mais firme, né? Pra não desconectar. A bateria tava assim, o dele também. Nossa, situação. Então eu fiz tudo quanto é tipo de trabalho. Eu fiz esse aí do telemarketing, ligando pra gente. Trabalhei pra American Online, no Retention Center, que é o centro de retenção. Um dos piores trabalhos que eu já trabalhei na minha vida, que o pessoal ligando para cancelar um serviço. Não existe, pelo menos aqui nos Estados Unidos, e eu acho que no Brasil é a mesma coisa, não existe um departamento de cancelamento, gente. Existe um departamento de retenção de cliente. Então, quando você liga e fala assim, eu quero um departamento de cancelamento, quero cancelar, esse te transfere para o departamento de retenção de cliente. E esse departamento, o trabalho deles Não deixar você cancelar. não deixar você cancelar. Te enche E sua tinha uma linguiça, cota. seu saco, E você seu tudo. tinha uma pressão sobre você, de você conseguir não fazer a pessoa cancelar, porque você tinha que manter uma retenção de 60%. Pô, o que é isso? De cada 10 pessoas que ligam, você tem que garantir que 6 você vai conseguir mudar a ideia deles e fazer eles continuar. E a maioria das pessoas está assim. Não. Quero cancelar mesmo. Isso. E aí Quando você chega aí a você ligar, aí começa. você já tá com Aí você uma- começa a jogar coisas em cima deles. Não, 3 meses de graça, não sei o quê. E era American Online, tava todo mundo passando pra internet rápida nos Estados Unidos nessa época já. Começo em 2003. Então, quer todo dizer, mundo todo não mundo tava- tava ligando já pra sair fora, pra entrar na outra melhor. Porque todo mundo... Ninguém American queria... Online, American vamos lá, porque Online- tem muita gente jovem. American Online era AOL. era uma provedora. AOL. A AOL. E ela fazia o serviço de internet. Tipo assim, aqueles que lembram que você que ele discava, fazia. Sabe aquele barulhinho todo? Não, eu não lembro. Você lembra assim? Lembra você é assim, mais velha que eu. nossa, Vem, não? miglinhas dando uma Não, de... então todo mundo não queria saber de dial-up mais. Todo mundo queria saber de broadband. Então aí era a coisa mais difícil do mundo, mas eu mantia. Então eu tava trabalho numa gráfica de madrugada, de 6 da noite às 6 da manhã. Eu não vou esquecer disso nunca na minha vida, que 2 velhinhas de 70 anos de idade falando que eu tava lento. Então, porque era uma linha de produção. Então, você tinha que ir arredando os papéis e não sei o que, fazendo cada parte de fazer uma coisa. E que eu tava atrasando a linha de produção. Você tava atrasando as velhinhas de 60 anos? As velhas que eram a próxima, depois de mim, na linha, 70 anos de idade, e elas falando que eu tava lento, não sei o quê. Triste E isso pra eu isso. trabalhar de 6 horas da noite às 6 da manhã, pra eu ir dali direto pra Sears Auto Center, porque eu tinha que chegar no trabalho da Sears às 7 da manhã, pra trabalhar lá até às 3, entendeu? Então, E depois você ia pro call center. Depois aí era não, call center. aí dependia dos dias, né? Porque tinha dias que eu não trabalhava. Então, Tadinha, as velhas não às vezes estavam eu tava- entendendo por que você tava lento. Porque você não tava nem conseguindo dormir, Às ué. vezes eu tava com 3, 4 trabalhos numa semana diferente. Um dia. Entendeu? Então, era uma loucura. E eu fazendo aquilo. E aí veio o clique final. Que foi o que virou minha chave na minha cabeça. Porque Essa é boa. eu já Essa tinha- é boa, gente, porque, como eu eu já falei, eu tinha- sou esposa dele, eu conheço essas histórias, já ouvi muitas vezes. Mas essa é boa. Então, Presta eu tava atenção, nesse call presta atenção. center ligando para as pessoas fazendo telemarketing, que é a coisa mais chata do mundo você receber. Eu, particularmente, me desculpa, a Flávia ainda me xinga direto, porque quando eu recebo ligação de telemarketing, a Flávia sabe, ela ainda me xinga, porque eu vou e desligo. Não, gente, ele faz assim mesmo, eu falo, que horror. É tipo assim, a pessoa começa a falar, eu desligo e antigamente Eles eu não ia me falar, ligam, porque eu queria até que ligasse pra me poder bater um papo, aprender e mais inglês. Aprender mais inglês, ué. Isso é uma ótima pra aprender inglês. Pois. Bater papo com o telemarketing. Ele tá lá ganhando o dinheirinho dele, querendo falar, e você aqui. Eu vou falar a praticando. verdade. Depois dessa história do Frank, eu sou mais legal com o pessoal do telemarketing.
Não é? Apesar de que eu acho que eu não deveria. Não, Conta eu isso, conta deveria, essa né? história. Eu deveria, né? Porque eu tava trabalhando nisso, eu deveria ser um amor com o telemarketing. Mas, Eu acho. mas aí eu liguei, eu tô fazendo as ligações. Uma ligação atrás da outra, você ligando. Aí numa ligação, você já tem que começar a falar seu scriptzinho ali, rapidinho, quanto mais rápido possível, para não dar tempo da pessoa conversar com você. Fala, você ganhou um bip, não sei o que. Aí a mulher escutou o script todo, porque geralmente muita gente não espera, te corta, não espera você acabar Aí o você parágrafo pensou, que ali, maravilha você tá essa lendo. daí, Eu vendi. vou vender, vou vender. É hoje que eu ganho meu bônusinho. 60% dos clientes Mas concluídos. aí, nesse momento, ela foi e falou assim, Are you done? Eu falei, yeah. Aí ela falou assim, bom, eu vou traduzir, né? Ela falou em inglês. Ela falou, qual o seu nome? Eu falei, Frank. Aí ela falou assim, Frankie, get a real job. Que é basicamente, Frank, arruma um trabalho de verdade. Mas Ixi. nisso... Não, Frank, conta a verdade. Qual que foi o tom que ela contou pra Não, você? ela gritou, Frankie, get a real job. E pum, desligou na minha cara. Mas isso, eu tava com aqueles headsetzinhos, né, tal, de telemarketing. Eu apertei o end call, né, e já começou né, pra eu poder apertar o botão pra poder já ligar automaticamente o sistema pra outra pessoa. Nisso eu fiquei ali e começou a descer lágrimas no meu olho. Lágrimas. Que eu tava tão chateado comigo mesmo. Que lindo. E o pior, que essa mulher tinha razão. Porque aquilo ali não era um Não era o seu emprego de verdade. potencial. Mas pelo amor não de era- Deus, não- né? Não é que não era um eu emprego de verdade, não nunca era o que seu eu vim potencial. para os Estados Unidos Com pensando essa- que era Você ia isso, vender bip, que era isso que eu, né, que eu ia estar fazendo. E isso assim, né? Tipo assim, pô, se eu tivesse ali fazendo telemarketing, mas ganhando muito bem, é ok, né? Faço o que for necessário. Mas assim, eu tava ganhando nada, era um minimum wage, literalmente, ó, 6,50 na Tinha época. alguma comissão? Era comissão, era o minimum wage mais comissão. Mas a comissão é só você conseguir, e você tinha que conseguir E que uma era, certa. assim, E era suado. suado. E aí. E eu Nem não, fazia tanta diferença. Aí eu fui, e nessa hora, eu literalmente, as lágrimas começaram a escorrer, e eu não fiz nem mais uma ligação aquele dia. Eu fiquei dentro do meu cubicle, fingindo que eu tava ligando, para poder acabar as minhas horas e eu ir embora. E foi isso que aconteceu. Eu acabei e fui embora, não, eu tava arrasado. E não foi só essa vez que aconteceu uma coisa que eu fiquei arrasado. Teve até na Sears, que geralmente eu mantinha todos esses outros trabalhos. Trabalhei na Universal, nessas lojinhas que vende t-shirt. Souvenirs? Souvenir store. Então, mas o trabalho da Sears, geralmente, eu sempre tinha ele. Ele era o meu... Ele não Seu era ganha-pão? full-time, mas eu sempre estive nele desde que eu cheguei, basicamente, né? Eu lembro de ter uma vez que eu tava lá, né, esperando o cliente, você tá lá. Eu não trabalhava na parte de trás da mecânica. Eu trabalhava como customer service. Esse é o que você vendia pneu. Aí eu lembro que teve uma vez que tava vazio, porque muitas vezes ficava vazio de manhã lá, tal, não fazendo nada. E eu lembro que teve uma vez que eu tava tão chateado também. Isso tudo tava acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha separado, tinha esse problema, tinha um negócio de call center, essa mulher me falou isso. Eu lembro de ter ido, nesse momento, eu lembro de uma vez ter saído ali do balcão da Sears, deixado ele totalmente vazio, porque eu era o único. Fui pro meu carro e a minha decisão era que eu ia entrar no meu carro, eu ia dirigir para casa, eu ia arrumar minha mala, eu ia comprar uma passagem e eu ia embora pro Brasil, eu ia voltar. Eu fiquei chorando dentro do carro uns 15 minutos. Eu chorei. Aquela bandeirinha, né? Eu Você chorei. imagina com aquele pauzinho, a trouxinha de roupa amarrada aqui com a bandeirinha de paz. Eu chorei dentro do carro durante uns 15 minutos. E depois de chorar muito, Você engoliu o choro? eu engoli o choro, E voltou? fechei a porta do meu carro, voltei pro meu balcãozinho ali e continuei meu Terminou trabalho seu durante aquele dia. dia. Porque Que eu lindo, precisava, vida, eu que precisava lindo. trabalhar, eu precisava pagar minhas contas e a ideia... eu não acho que é questão de orgulho, não. Entendeu? Apesar que eu sempre fui uma pessoa, desde os meus... Eu me emancipei dos meus pais aos 16 anos de idade. Eu saí de casa, fui morar sozinho com meus 18 anos de idade.
Quando eu saí do Brasil, com 23 anos de idade, eu já tinha um apartamento pago no Brasil, totalmente quitado, e aqueles 23 mil dólares que eu tinha te falado. Então, eu sempre trabalhei muito e eu sempre fui uma pessoa muito focada. E nesse momento, eu não acho que foi orgulho de voltar com, Com né, uma na frente e outra atrás. outra mão na frente, outra atrás. Apesar de eu ainda tinha meu apartamento quitado no Brasil, então eu tinha minha moradia, eu só precisava Manter. manter. Comer, Pagar condomínio, tudo, luz e minha comida. Então, que eu acho que eu conseguiria. Muita gente não tem nem isso para poder voltar. Porque às vezes a pessoa vende tudo. E eu não tinha vendido, não tinha vendido até então. Mas eu cheguei a um ponto que eu vendi. E eu vou te falar por quê. Então, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa melhor. E aqui, o que eu observei é que, ainda mais eu não tinha nenhum... E isso aqui é o que vem o problema de eu nunca ter me misturado a nenhuma comunidade brasileira ou a nenhum núcleo. Eu não tinha ninguém, literalmente zero. Ninguém Eu não pra tinha, pedir o eu help, não né? tinha, eu tinha Assim. zero amigo. Era zero, você e o era bacon. eu e o meu cachorrinho, um York, ainda que eu tinha que cuidar, além de tudo. Uma graça, Então- gente. Morro de saudade do bacon, gente. Gente, ele era É, não, top. era o melhor Bacon era cachorro o do melhor mundo. cachorro. Agora tem um waffle que é Nossa, uma terrível. maravilha. Terrível. Nem vamos falar do waffle Não, aqui, não. pelo amor de Deus. Next, continua É aí. um podcast inteiro pra falar da... Aí, basicamente, eu resolvi que eu tinha que arranjar uma profissão aqui nos Estados Unidos, porque ficar trabalhando para as outras pessoas ou em trabalhos que iam me pagar 12, 15 dólares a hora, não ia dar. Eu não ia atingir a minha meta, o que eu queria da minha vida, entendeu? Eu tinha metas maiores, entendeu? Eu tinha obtido um certo grau de sucesso no Brasil antes de vir para cá. Então, para eu vir para cá e viver daquela forma, eu não achei que eu ia conseguir ir para frente dessa maneira. Então, eu resolvi que eu tinha que achar uma profissão. E eu gostaria de falar aqui com vocês que era meu sonho em trabalhar na área médica, de ser um enfermeiro, e eventualmente me tornar um anestesista. Mas, inicialmente, não era meu sonho. Era muito simples, na verdade. Quando você, em 2003, 2004, abria um jornal e olhava classificados, o número 1 trabalho que você encontrava, que eram páginas e páginas, era de enfermeiro, na área de enfermaria. Tá, mas se não fosse... Se Era não área fosse de na... healthcare. De área de healthcare. Se não Então- fosse isso, qual seria? Não Alguma tem, coisa né? de computador? Era uma coisa de computador, porque era a minha Aham. área. Então... Mas não deu certo, então você tinha que mudar pra outra. Não, ou eu ia ter que... Eu não vi, tipo assim, o initial... Você sentiu a necessidade de se reinventar naquele momento. E eu precisava de uma coisa que ia ter um retorno. Aham. Porque na minha escolha de profissão, eu olhei Return on Investment, Uhum. que é uma sigla que eles usam muito em finanças aqui, que é o seu retorno do seu investimento. Então não adianta nada eu fazer um curso que eu goste, que eu tenha, esse é um sonho de eu fazer esse curso, tal, uma coisa que eu quero muito, mas o retorno do seu investimento não vai ser bom. Tipo assim, a sua remuneração depois não vai compensar. E hoje em dia é muito mais importante você pensar nisso para os seus filhos, quando eles estão buscando por uma profissão. Pra eles Se o irem pro retorno, college. porque continua o tuition rates aqui nos Estados Unidos continuam subindo. Então, às vezes, tem muita gente que optam por uma profissão e aí eles estão endividados com student loans e chega um ponto que eles graduaram, começam a trabalhar, mas eles nunca vão fazer o suficiente de dinheiro É verdade. para poder realmente pagar Pagar loan? Você tem que saber escolher. É muito bom, seria muito bom se a gente pudesse realmente escolher aquilo que a gente quer fazer, é o meu sonho, eu tenho aptidão por isso e tal. Mas não, você tem que às realmente vezes a tem vida te coloca. olhar a realidade, entendeu? O seu retorno daquela profissão tem que valer a pena pelo tanto de que você está investindo para pegar aquela educação, para obter aquela educação. Então, era enfermagem. Tudo quanto e era enfermagem. E o salário inicial, na época, era uns 25 dólares a hora. E a maioria dos trabalhos na área de informática era bem menos o salário inicial. Podem até vir a crescer ao longo do tempo, mas o inicial não. E eu precisava de resultados quanto mais Imediatos. rápido possível.
Você queria Então, e eu sou... Uma coisa que eu tenho, que às vezes é até um problema comigo e com a Flávia, é que eu sou uma pessoa muito focada. Quando eu foco numa coisa, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, é quase uma viseira. Eu não vejo mais nada e eu fico focado naquilo como se não tivesse mais nada no mundo. Então eu fui com tudo. Comecei logo fazendo aulas de pré-requisitos para enfermagem. Depois já apliquei em várias escolas de enfermagem. Fui aceito. Comecei um programa, um Associate's Degree. Meu orgulho, gente. Um Associate's Degree que ia me dar o meu resultado o mais rápido possível. Porque aí com 2 anos e meio, Qual foi a 3 escola anos, que você entrou eu em fui Orlando? na Adventist University, que na época chamava Florida Hospital College of Health Sciences. Então, é o que me ia favorecer. Em 3 anos, eu já tinha meu Associate's Degree. Eu já ia começar a trabalhar como um Registered Nurse. Já ia começar a receber pelo menos, né, o que eu previa, que era $25 a hora. Na época, felizmente, como minha renda era tão baixa, eu pude pegar uns grants para ajudar. E eu peguei alguns student loans. O que são grants? Grants é um dinheiro que o governo te dá, tipo bolsa. Umas bolsas do governo baseadas em necessidade. E eu era necessitado. Mas E é esses baseado grants, no seu você income, né? não... E também você não paga de volta, né? O Grants não. Loans você paga. O grants Você pegou não. as duas coisas. Peguei as duas coisas. Ok. Para me ajudar a viver. E outra Mas coisa você que eu fiz... trabalhava durante essa época ou você só estudava? Por um período, eu trabalhava part-time, que eu cheguei a trabalhar na Circuit City, nessa época, que era igual a Best Buy, e era no Geek Squad, que é tipo assim, chamava IQ Crew na época, e você dava manutenção em computador. Foi a Entendi. única época que eu trabalhei com computador, agora que eu tô O que lembrando. você pensou que ia vir pra cá e trabalhar? Mas aí era um trabalho part-time, não pagava bem também, provavelmente estava nessa faixa de $10, $12 a hora. E eu Pagava, assim, o seu aluguel? mal pagava meu aluguel. Mas o que eu fiz? Porque eu queria me dedicar tanto em terminar o meu curso o mais rápido possível, eu fiz uma coisa. Eu vendi meu apartamento no Brasil. Foi o que me ajudou. Então, eu não tive a ajuda de nenhuma comunidade aqui nos Estados Unidos, ou de pessoas, ou de um parente para morar na casa dele, Ou seus ou pais nada. até? Mas o que eu tive eu vendi meu apartamento no Brasil. Na verdade, o meu pai comprou o apartamento de mim, entendeu? Ele te ajudou de uma certa forma. E aí, com esse dinheiro, foi um suplemento para eu poder me dedicar mais aos meus estudos, para eu tirar notas boas. E para mim, era muito importante eu tirar notas boas durante o meu curso de enfermagem, porque o meu foco já era outro. Eu queria fazer anestesia. E ao contrário do Brasil, onde no Brasil só existem médicos que fazem anestesia, aqui nos Estados Unidos, a anestesia não começou sendo feita por médicos. Antes de médicos aqui nos Estados Unidos fazerem anestesia, quem fazia eram os enfermeiros. Eles que começaram. Então existe essa profissão nos Estados Unidos até hoje. Inclusive... Como é que chama aqui? Chama Certified Registered Nurse Anesthetist. Então, CRNAs. é o CRNA, entendeu? Então, existe essa profissão aqui. E é uma profissão bem remunerada. Então, meu foco, assim que eu comecei na enfermagem, eu já vi que existia essa opção. Você já tinha essa visão. De eu me tornar um anestesista. Era seu plano desde o início. Era o meu plano desde o início. Não vou falar que antes de eu começar a enfermagem, não. Porque quando eu comecei na enfermagem, eu pensei e falei assim, vou me formar e vou ser um nurse practitioner. Entendeu? Mas aí eu vi que a anestesia não só era uma coisa que eu ia gostar mais de fazer, mas era uma coisa que pagava até mais do que o nurse practitioner. E eu tava visando o dinheiro mesmo. Entendeu? Eu falei assim, não. E além de tudo, para mim o trabalho era muito mais gratificante de fazer anestesia. Então eu ingressei. E eu queria notas boas, porque você geralmente tem que ter notas boas para você ser aceito na faculdade de anestesia, que na época que eu fiz ainda era um mestrado, mas hoje em dia é um doutorado, entendeu? Para você se profissionalizar em enfermeiro anestesista, você tem que fazer um doutorado hoje em dia
mas na minha época era um mestrado. Então eu acabei, formei em enfermagem, comecei a trabalhar. Enquanto eu estava trabalhando em unidades intensivas, que é uma das coisas que você tem que ter experiência para poder aplicar para a escola de anestesia, eu já fui fazendo meu bacharel. E nesse meio tempo ele conheceu o amor da vida dele. Ah, é. Que Nessa sou época. Em uma das minhas viagens pro Brasil, eu conheci a Flávia. A gente começou a namorar à distância e, eventualmente, ela veio pra cá. Vim pra cá. Aí eu já comecei o meu bacharel em enfermagem, porque eu tive que acabar. Inicialmente era só um Associate's Degree. Terminei e aí já me ingressei em fazer aplicações para a escola de anestesia. Fiz minhas aplicações, fui aceito também numa escola em Orlando, na mesma faculdade. E aí depois ingressei no curso, mais 3 anos de anestesia. E eu já estava aqui, gente, eu vou falar para vocês. E o meu foco era 100%. Ele estudava desde a hora que acordava, parava para almoçar, voltava e só parava lá para as 8h30 da noite. Então, e nessa época podia nem ligar a televisão, você imagina, eu recém-chegada aqui, eu não podia nem ligar a televisão, hein? Porque ele tinha que estudar no quarto fechado. Eu fiquei anos sem ver um programa de televisão. Mas aí nós começamos a ver juntinho, né? Foi Walking Dead. A gente teve 2 coisas que a gente assistiu, que a gente só tirou pra poder assim, a gente vai assistir essas 2 coisas, que foi... E foi Avenida Brasil? Avenida Brasil e aquele também, negócio Food Network, porque a gente então, era um programinha que eu tirava 1 ou 2 horas por semana, no máximo, dos meus estudos para poder fazer. No domingo ele parava mais cedo para poder a gente ver Food Network, que era aquela sofrido. batalha de cupcakes. Sofrido pra sabe? você também, né, Flávia? Oh, nem falo. Que é aquela batalha de cupcakes. E a gente não tinha dinheiro também para poder sair para restaurante, badalado. Não, vivia então, super regrado. Então eu pegava, eu lembro Era que eu pegava... dollar menu? Não, era comida congelada, buy one, get one. Não, mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu tava sozinho, dollar menu, eu vivi o dollar menu é terrível, né, em questão nutricional, mas é muito difícil você realmente se sentir assim, tô cheio, né, fiquei satisfeito. Você compra 3 hambúrgueres do dollar menu, nossa, acabou a noite, a sua noite tá feita. Que lá, aqueles linkzinhos do Publix também era outra salvação minha. E outra coisa que eu fazia, eu comprava, essa época era terrível, era Spam. Spam é aquele... Ai, gente, eu sei o que é. É o apresentado. É um apresentado que vem enlatado. Latinha. É uma coisa da guerra aqui. Era porque eles mandavam pro pessoal na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, você pegava aquilo ali, mas tem vários preparos, gente. Às vezes eu cortava, fritava. Dá pra fritar, você frita, crocante, jogava no a casquinha pão. por fora. Às vezes eu cortava, colocava numa salada. Gente, dica No macarrão. perrengue. Não, dica Kit perrengue. de sobrevivência do perrengue. Top. Aí nem Vou perrengue saber. chique. Não, e igual eu tava falando aí, a gente não tinha dinheiro para poder ir para restaurantes, essas coisas. Aí o chique nosso, que eu vou te falar, era o domingo comprar cupcake. Eu comprava um cupcake gourmet, um pra mim e um pra ela. Pensei que vocês shared. Não, pelo menos, né? Um pra cada um. Um pra cada um. Aí a gente passou, né? Isso era o nosso programa de domingo. Que aí domingo também ele parava um pouquinho mais cedo. Então a gente podia ficar mais juntinho. Então, eu fazia uma pausa no meio do dia, no domingo. Eu estudava, aí depois lá para as 1, 2 horas da tarde eu dava uma pausa, aí à noite eu voltava a estudar. Era isso que eu fazia. É maçante. Não, foi barra, mas consegui, me formei depois que eu graduei, e por isso que eu falo que é muito importante você ver o seu retorno no seu investimento na questão de estudos. Porque quando eu terminei essa obra toda aí que eu te falei, eu estava com uma dívida de $190 mil, basicamente $200 mil de student loans, de dívidas de escola, que iam começar a vir as contas daí a 6 meses. Repete aí, quanto que você estava de student loans? 200 mil, basicamente, Nossa, isso quando eu é terminei. alto.
Muito alto. Então, e não é abnormal. Eu escuto, hoje em dia, a maior parte dos CRNAs que estão formando é 300 mil ou mais. E eu escuto isso, às vezes, esses valores absurdos, de gente que faz cursos que aquele trabalho paga 15, 20, Não Não dá um 25 paga. dólares. retorno. Eu falo assim, como você vai conseguir pagar isso? Porque eu te falo que quando eu comecei a trabalhar, aí inicialmente eu fiz um trabalho de contrato, que eu fui para Boston e fizemos 6 meses. Aí eu tava ganhando bem. Nós Mas, ficamos lá só 3 meses, ficamos né? só 3 meses. Mas depois eu vim para Miami e o meu salário não era tão bom, porque eu já tava trabalhando como um empregado do hospital. Mas eu vim porque vocês começaram a mudar para cá. A Kênia tinha mudado para cá, você ainda não tinha mudado para cá, mas você já tava para mudar para cá. Então eu vim para cá por causa disso. Então eu ganhava 6 figures, entendeu? Eu ganhava Em Boston? Não, aqui. Aqui. Tipo uns 130, 140 mil dólares. Mas na hora que você vai ver o paycheck disso, depois depois dos descontos, dos impostos e tudo, o que eu levava para casa num mês não era tanto assim. E minha conta de student loans que estava chegando Era alta. era de 2.200. Uau. Entendeu? Então, aí eu tava assim, basicamente, eu já tava pagando um mortgage só de student loans, e esse student loan é de 10 anos, entendeu? Então, por isso que é muito importante. Eu fiz algumas coisas do tipo, eu saí desse meu emprego, eventualmente, de trabalhar no hospital como anestesista, e eu trabalho particular, então eu consegui uma renda muito melhor hoje em dia. Você ficou durante o tempo fazendo as duas coisas, eu né? fiquei durante um tempo fazendo as duas coisas, enquanto eu, tipo, criava um nome pra mim mesmo, né? Até que eu comecei a trabalhar exclusivamente com cirurgia plástica, que eu recebo bem mais do que eu receberia no hospital. Então, E esse cirurgião que você trabalha hoje em dia, ele requisitou que você fosse o Permanente, anestesista permanente isso, dele, né? isso, foi. Então, isso permitiu, então, que eu quitasse essa dívida dos student loans. Eu quitei ela foi 3 ou 4 anos. Eu já tinha quitado essa dívida minha dos student loans. E em 2016 a gente comprou essa casa. Foi. Né? Que eu também quitei daí há 5 anos. Porque, não, na verdade, não é uma recomendação em questão de finanças. Questão de você quitar uma casa antecipado. Principalmente se os seus juros é baixo. E o meu juros era baixo, era de 3,5%, fora o desconto que você recebe no seu imposto de renda, não compensa. Mas eu já trabalhei no meu... já é uma parte minha psicológica. Eu queria ter isso quitado também. Menos uma conta. Tipo assim, eu quero ter aquela paz de falar assim, não, eu não tenho mortgage para pagar. Que eu entendo que não é uma coisa que muitas pessoas podem fazer. E a maioria dos americanos não podem fazer. Entendeu? Mas eu venho alavancando, porque depois de um tempo, começando a trabalhar com anestesia, eu me interessei muito por finanças. Eu me tornei muito habitolado com a parte de finanças e como administrar dinheiro. Fiz alguns cursos. Nossa, gente, eu tenho curso aqui em casa, viu? Mentoria. Mentoria até lá na televisão, às vezes, PowerPoint pra mim. Flávia, por favor, gaste menos. Planilhas. Adoro planilhas. Planilhas, entendeu? Adoro uma boa planilha. Nossa, dá até um orgasmo. Só de falar de planilha, eu adoro abrir o Excel. Gente, ele falou besteira. Meu marido, orgasmo. E é sério, que ele gosta mesmo, Ele gente. ele coloca todo mundo, gente, na planilha. Não, a gente fez uma viagem em dezembro. Planilhas. A gente foi... Mas olha só, eu acho que precisava de uma planilha. A gente foi para Itália, a gente foi em Roma, depois a gente foi... Uma viagem meio louca. A gente foi em Amsterdã, depois a gente foi para Strasbourg, na França, e depois para Paris, na França. Então, tinha muitas cidades e muitas coisas que a gente queria fazer. Então, eu criei uma planilha dos dias, cada museu, os horários, os trens, tudo
milimetricamente. Mas sim, foi ótimo, porque eu podia Não, olhar. foi muito bom, mas eu me vi- Na hora é uma que ele te maravilha. envia a planilha, você acha engraçado. Não, você fala acha, assim, fala meu puta Deus do merda, céu. que é isso aqui? Ok, tudo bem, mas depois é Não, top. depois que passa, na hora que a gente chega em casa, a gente quando tem. você Ok, foi vai, bom. e aí você tem um planejamento de onde ir, dos passeios para fazer e tal, é top. Então valeu a pena. Não, valeu a sua pena. planilha foi top. Mas parece que a gente tem um general também lá no meio da... Né? Né? A Sim, gente senhor. tem que... Sim, senhor. Todo mundo acordar, 8h30 da manhã, 9 horas. Vamos pro museu. Tem que estar saindo da porta do edifício, do hotel, ou whatever, entendeu? E vamos lá nós. Não, mas é top. É porque ele pensa em tudo. É. E ele realmente ele tem Eu acho lindo foco. isso. E eu lindo. acho isso importante. Aham. Eu acho isso muito importante. É uma coisa que eu tenho essa dificuldade desse foco e não sei o que. Isso aí é o meu maior orgulho dele. Porque Eu também. ele tem foco, ele tem planejamento, ele vai e fala assim, eu quero chegar ali. E ele chega, por causa que ele tem esse propósito e ele... Ainda bem Ele que a tem gente foco. tem um general desse para fazer por nós, né? Porque você Beleza, a gente imagina, tá aprendendo. sem uma planilha, sem o general, o que seria de uma, Adoro. de uma trip dessa Não, nossa? eu me orgulho, Fracasso. eu me orgulho disso dele, porque eu, como irmã, eu consigo diferenciar o Frank de 18 anos para o Frank de hoje em dia. É, você pode Então, mais é, que, né, do que eu então, falar. existe uma diferença enorme. Igual ele fala que ele gostava de paraquedas, que ele fazia isso, fazia aquilo. Ele era uma pessoa Ele com era 18 porra anos. louca, não era? Ele era meio porra louca. Ele era... não vou falar porra louca, não. Ele era uma pessoa impulsiva que estava sempre em busca, sabe? Assim, parece que nada era assim o suficiente. Ele estava ali assim em busca demais. Demais. Então, e ele foi em busca dos sonhos dele, que eu acho super bacana, super, sabe, importante, porque às vezes a gente está correndo atrás dos nossos sonhos e a gente não... Às vezes a gente não chega lá. Ele não, ele quer falar assim, eu tenho esse propósito, eu tenho esse sonho, eu vou lá. E ele foi atrás do sonho dele e ele E só alcançou. quem pode fazer por Ele nós somos alcançou. nós mesmos, E, né? não, Então, e não terminou aí. Ele continua tendo sonhos, ele continua tendo propósitos e ele continua indo e ele continua alcançando, que é o que importa. Eu acho isso muito importante. Então, hoje em dia, ele, além de tudo que ele faz, que eu não sei aonde que ele arruma tempo, ele tem essa questão das finanças que ele... Uma coisa que eu acho bacana nele. Porque às vezes você tem ali... chegou o momento. Coração. Momento. Gente, vocês conseguem ver os corações saindo aqui, né? Coração. Momento irmã se declarando Gente, para o irmão. Eu me orgulho mesmo. Vamos falar a verdade. Vai lá. A gente tudo. A gente briga, a gente é confidente, a gente ri junto, a gente toma uma junto. Eu acho que eu vou ter que me retirar. Como assim, amiga? Você faz parte disso tudo? Você faz Porque parte tá disso virando tudo uma também. declaração de amor, né? Linda, você faz parte disso também. Fala de mim também, ué. também Pessoa te legal, amo. faça amor gostoso. Esse episódio não é sobre Que é você. isso? Dá um pi nisso aí. Nossa, agora tem que dar Gente, pitada. não. Dá pi. Não. Porque dá Ok. muito trabalho isso. Depois eu tenho que ficar achando esses negócios pra dar o pi. Dá pi nisso aí. Então é isso. Eu acho o seguinte. Eu acho que eu perdi tudo, Billy. Totalmente avacalhou Desculpa, o Vida, desculpa, raciocínio. porque você tava ganhando declarações de amor. Todas as suas anões, coisa que você fez quando você era pequeno com ela, estavam sendo perdoadas agora. Não, tem coisas que não, tá? Depois eu vou contar pra vocês. Estão sendo Teve coisas perdoadas feias. agora, tirando a mágoa do coração. Teve coisas... Ele era feio comigo quando eu era mais nova, mas tudo bem. Tá perdoado. Viu? Agora. Mas aí é o seguinte, eu acho que ele é uma pessoa determinada, é uma pessoa focada. Eu tenho orgulho dele disso, porque eu tenho essa dificuldade. Você, Miglis, você é quê? focada? Não. Nada. Nada. Eu sou elétrica. E coisa que eu consigo focar até numa meditação, eu abro o olho. Como é que você faz? Miglis, que feio Eu faço isso. Se você fizer Então, isso comigo como? lá na meditação... Como? Eu vou acho. assustar. Eu tô com medo até fazer. Outro dia, uma colega minha falou que ela vai fazer teste de negócio de ADHD. Como é que chama esse negócio? ADHD. Esse negócio. TDA. Eu não tenho coragem de fazer isso, não, ué.
Porque eu sei que eu tenho isso, e na nossa época não tinha, agora tem, né? Diagnóstico. Não, vai que diagnostica isso aí. Não, tá Ah, tudo bem, é não. bom saber. Hã? É bom saber. Não, vou nem... E aí? Ah, Tá mas é isso. Eu paradinha. acho que existe uma diferença enorme do Frank com 18 anos, do Frank que é hoje em dia. Ele deu uma amadurecida imensa, ele é muito focado. E eu acho isso bacana. Eu acho que ele se transformou a vida dele. Eu também tenho muito orgulho. Eu gosto de acho, ouvir a história dele. Né? Eu já Não, ouvi e isso tudo que ele falou muitas vezes e eu é gosto de ouvir. super reconhecido na profissão dele, porque eu também trabalho com o cirurgião plástico com quem ele trabalha. E ele é tido como um profissional, assim, de primeira linha. As pacientes são apaixonadas pelo Franquito. Franquito, segura minha Então, mão até eu dormir. É desse naipe, né? É top. I can't wait to meet you. Ai. E Ok, eu agora Frank, tá tudo bem. Vamos finalizar isso aqui? Eu queria saber qual que é o seu conselho. Eu estou querendo que você dê um conselho para aquele brasileiro que chegou e está passando por um perrengue. Tá assim, perdido. Desanimado, sem uma Cheguei, luz. eu vim com um sonho, mas não está muito bem acontecendo do jeito que eu imaginei. O que você tem para dizer para essa pessoa? Bom, eu acho que como vários brasileiros que vêm para cá, eu perdi muito tempo nos primeiros 2 anos, justamente porque o que você estava conversando aí, que é o que eventualmente, eu determinei que o mais importante era eu ter um foco só, entendeu? Muitas vezes você pode estar fazendo várias coisas, isso não é o problema, mas naquilo que você está fazendo, numa coisa que você está fazendo, você tem que colocar foco e colocar a maior porcentagem da sua energia para dedicar para aquele foco principal, entendeu? Mas isso que eu passei, que eu vivi, deu, né, ir pro carro, chorar, essas questão toda dessa vontade de voltar pro Brasil, ou das coisas não tá dando certo, nada que eu faço dá certo. Eu acho que muitos brasileiros passam por isso aqui, entendeu? Inclusive, eu vivi... eu esqueci de incluir isso na história, mas durante um ano eu tive um roommate, entendeu? Que me ajudou com a questão do aluguel, né? Ficou menos pesado em mim durante a época que eu estava na escola. E esse roommate era brasileiro. E ele tinha chegado tinha pouco tempo. Eu lembro muito bem. E era um homem mais velho. Bom, devia ter minha idade agora, né? Porque agora que eu vejo, na época eu achava ele Mais velho. Porque eu velho. tinha 26, 27 anos nessa época, sei lá. Quando eu já estava quase terminando meu curso de enfermagem, mas ele era mais velho, já tinha 40. E ele era militar no Brasil. E ele veio pra cá, veio pelo México, atravessou a fronteira, no Rio, tudo. Veio andando, veio caminhando, pagou $15 mil pra chegar aqui. E um cara muito legal, e eu já conheci a família dele no Brasil, por isso que eu, né, aceitei, a gente dividiu um apartamento. E eu lembro, e eu inicialmente, tipo assim, quando você nunca imagina aquilo de uma pessoa, eu escutando um barulho, um murmúrio, não sei o quê, o quarto dele tinha suíte, e eu escutando, sabe, um negócio, eu falei, o que tá acontecendo? Eu pensando lá, né, eu tava na sala, depois que eu fui raciocinar que era ele chorando dentro do banheiro, depois que ele chegava do trabalho. E eu, assim, eu via ele sempre com um cara fortão, e ele tinha aquele jeito militar do Brasil, e o cara tava chorando dentro do banheiro, entendeu? E ele não me pediu ajuda também, sabe? Tipo assim, dicas, tipo assim, é lógico que eu dava várias dicas pra ele e tal, mas, tipo assim, nessa hora eu vi isso, todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por esse momento. Tem uma fraqueza. Muito difícil. Né? Depois que muda pra cá, depois de um tempo, você sente uma saudade, você não sabe se né, todo esse esforço que você tá fazendo vai ser o suficiente, se tá compensando,
Porque muitas vezes a gente pensa assim, será que compensa todo esse esforço? Eu deixei aquilo tudo lá no Brasil, minha vida estava tranquila, será que isso realmente compensa? É o mesmo sentimento que você tem quando você vai começar um empreendimento novo, um business novo. É um frio na barriga, dá um frio na quase, né? barriga e você começa, aí você tá um pouco empolgado no começo, aí depois você vai esfriando. A questão é essa, tem que empurrar. Você tem que empurrar. Você tem que ter garra. Você tem que ter garra e empurrar, passar essa etapa, aí depois Você colheu você seus vai, frutos. você vai colher seus frutos. Então, é a questão do foco. Você tem que focar e você tem que ser inteligente no que você busca fazer aqui nesse país. Porque é o que eu já falei aqui várias vezes nesse podcast, não quero repetir de novo, mas você tem que procurar as coisas que vão te dar o melhor retorno do seu investimento. Do investimento pode ser monetário, mas pode ser questão de tempo também. Entendeu? Você vai dedicar o seu maior tempo, porque quando você vai ficando mais velho, e isso é muito usado na área financeira, é a questão, seu tempo começa a valer muito mais do que qualquer outra coisa. Super Entendeu? verdade. Aí você começa a dar mais valor pro seu tempo do que pro dinheiro. Entendeu? Você começa a gastar dinheiro para recuperar tempo. E no começo você tem todo o tempo do mundo. Você só quer dinheiro. Então é isso. E muitas vezes a gente não presta atenção quando a gente é novo, né? E a gente acaba gastando o nosso tempo não pensando. É difícil. Você, quando você é assim, jovem, você só dá um clique quando você tá mais velho, dá entendeu? esse valor e você pensar nisso. É difícil. Mas é isso. E, nossa, tô feliz demais com você ter vindo aqui, com essas dicas, Obrigada, com essa vida. história De de nada. vida. Foi lindo. Foi lindo. Gente, meu marido é lindo. E é emocionante a história dele. Lindeza. Bom, muito obrigado por ter eu aqui. Você gostou? Apesar de que é eu que vou editar esse vídeo, né? não. Eu vou ter que editar, fazer os cortes, fazer os bips, né? Das Muito suas trabalho. palavras. Olha, vai não é vir pra cortar, pra frente. não é pra ficar cortando muita coisa, não. A gente Não, quer a gente gosta tudo de na coisas... real. Não, é. eu quase não corto nada. É realmente só os palavrão da meus Flávia, palavrões, geralmente. minhas Eu tenho. bobeiras. É a única coisa que eu tenho que fazer. Que miglinhas fala É isso aí, gente. bonitinho. É isso aí. Obrigada por vocês estarem aí, escutando a gente, participando aqui com a gente. Um abraço. Obrigada, Apertado. gente. Daqui a uma semana, mais um episódio novo.